Olá, querido jovem adventista, seja bem-vindo a mais um estudo da lição jovem. Estamos aqui já com a nossa lição, com o nosso complemento. Mudamos, né? Profetas e reis agora, não mais patriarcas e profetas, porque, né, a gente já passou aí, adiantou um pouquinho aí nos livros bíblicos, a gente já chegou lá em Crônicas. Agora, então, a gente precisa estudar sobre os reis. E eu comentei no vídeo ontem no Instagram com o pessoal que a história de Acais é um babado. E você consegue. O vídeo de hoje vai ser curto, porque senão eu vou dar muito spoiler durante a semana. Você consegue ter uma noção melhor do que aconteceu ali, né, na vida de Acás, quando você vai analisar os livros dos profetas menores que viviam ali no período dos reis de Judá. O que acontece? A Bíblia não foi organizada, essa Bíblia que a gente tem, em ordem cronológica, mas por ali por histórias, né? Não por ordem de tempo certinho. Por exemplo, por que eu tô falando isso? Porque quando a gente vai estudar aqui a vida dos reis de Judá e de Israel, existem alguns profetas que viveram nesse tempo, mas os livros estão lá na frente. Por exemplo, Miqueias e Isaías. Miqueias e Isaías foram profetas que trouxeram mensagens para o rei Acás. Mas o livro de Miqueias e Isaías está lá na frente, né? Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, depois de Jeremias. Só que eles viveram no tempo de Acás e eles trouxeram a Acás mandados do Senhor, orientações do Senhor. E Acás não obedeceu, tá? Então, eu preciso que vocês tenham aí em mente isso. A gente vai ler Isaías, a gente vai ler Miqueias para poder ter uma compreensão melhor do que Deus estava tentando fazer ali com o reinado de Acás e ele não deu ouvidos. A gente também vai ler o capítulo correspondente dessa parte aqui de Crônicas lá no livro de 2 Reis, que nesse capítulo 28, o referente em 2 Reis é o capítulo 16, que também vai falar sobre o que aconteceu com Acás e por que o Senhor entregou ele. Então, vamos fazer rapidinho uma leitura aqui do início do capítulo, e eu vou ler um trechinho do capítulo de Patriarcas e Profetas, que é um capítulo dedicado só para falar de Acás. Eu vou ler aqui o capítulo 28 de 2 Crônicas, que eu não acredito em coincidência, mas por providência, é o capítulo de hoje na leitura do ano bíblico, no Reavivados por Sua Palavra. Então, a gente tem aí, a gente recebeu um bônus, né? Porque o mesmo texto que você leu para o ano bíblico, você está usando para o estudo da lição. Então, maravilhoso, casou certinho. Olha só, capítulo 28 de 2 Crônicas. O reinado de Acás, rei de Judá. Assim, Acás era filho de Jotão, descendente aí dos outros reis, entre eles Josafá, tá? Que a lição amanhã vai falar um pouquinho. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Aí vem a sequência. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, não fez o que o Senhor aprova. Não, peraí. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel, fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins, queimou sacrifícios no vale de Ben-Rinom e chegou até queimar seus próprios filhos em sacrifícios, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Só aqui a gente já percebeu 5 atitudes que o Senhor não aprova. Versículo 5. Por isso o Senhor, o seu Deus, o entregou nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do povo e os levaram para Damasco. Aí você adianta um pouquinho nesse mesmo capítulo, vai para o versículo 19. Você tem que ler o capítulo todo, você já sabe, né? Eu já dei essa dica. Mas eu vou adiantar aqui porque você aí já fez a sua leitura. Versículo 19. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, que é Judá, né, no caso, que você sabe que teve a divisão aí, né, dos reinos. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. O Senhor humilhou, isso aconteceu no reinado de Jeroboão e Roboão ali. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. E os versículos à frente vai dizer que mesmo na época que passou grandes dificuldades, o rei Acás se tornou ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, aquela nação que havia derrotado ele, ofereceu sacrifícios a esses deuses, porque estava pensando, já que os deuses da Síria têm ajudado eles, oferecerei sacrifício a eles para que me ajudem também. Olha que ponto chegou o rei de Judá. A nação de Damasco vem e derrota eles. Aí ele vai e pensa assim, bom, já que os reis, os deuses de Damasco estão ajudando o povo de lá, eu vou oferecer um sacrifício também, vai que eles me ajudam. Gente, a apostasia já estava assim, né?
Mas o espírito de profecia vai dizer que mesmo o rei idólatra, o rei apóstata, ainda tinha um remanescente em Judá que permanecia fiel a Deus. É aquilo que a gente conversou lá no período da lição de Abraão. Em todos os lugares onde a idolatria está imperando, Deus tem os seus remanescentes que vão conservar a adoração ao verdadeiro Deus. Então, aqui em todas as cidades de Judá, Acas ele construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, e por isso morreu, né? Passou um tempinho aí, ele descansou e foi sepultado. Eu ainda vou pesquisar um pouco, gente, sobre essas expressões que são usadas para esses reis. Porque são reis que não fizeram a vontade do Senhor, que idolatraram outros deuses, e a Bíblia diz descansou. A gente usa essa expressão descanso quando alguém morre em Cristo e vai ser salvo e vai ressuscitar. E eu olho para a vida de Acas e eu não consigo imaginar que ele tenha sido salvo, não. Então, eu não estou julgando, quem sou eu para julgar. Mas o relato bíblico do Espírito de Profecia traz pra gente que ele foi um rei que não fez o que o Senhor aprovava. Aí você acha que, analisando tudo isso, a gente vai pensar o quê? Que ele foi salvo? Eu vou pesquisar sobre isso. Se eu não encontrar nas pesquisas que eu fizer, eu vou buscar a ajuda de alguns pastores pra ver se eles têm alguns comentários bíblicos que eu não tenho em casa, pra eu pesquisar sobre isso, porque descansou com seus antepassados, mas descansar aqui significa que morreu a morte eterna, ou descansou porque vai ressuscitar, porque pode ressuscitar, né? Mas na segunda ressurreição, no exército de Satanás lá. Mas eu não sei, eu vou pesquisar, porque eu fico encucada quando eu vejo alguma coisa na Bíblia que eu não entendo, então eu vou pesquisar. Mas enfim, lembrem, a gente precisa aqui, para entender um pouco sobre esse capítulo 28 de 2 Crônicas, a gente precisa ir lá para 2 Reis 16, e a gente também precisa ir para Isaías capítulo 7 e para Miqueias capítulo 6, porque estes eram profetas que viveram no tempo de Acas, e ele escreveu, deixa eu achar aqui só rapidinho, Isaías capítulo 7, só para eu mostrar aqui uma coisinha aqui para vocês. Uai, tá caindo aqui as minhas pedras. Isaías capítulo 7, começa assim, ó. Quando Acas, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Informaram ao rei, a Síria montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acas e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta se agitam com o vento. Eu acho maravilhosa a forma que Isaías escreve. O coração do rei se agitou como as árvores da floresta se agitam com o vento. Então o Senhor disse a Isaías, e o Senhor deu lá a mensagem para Isaías, para ele se encontrar com Acas e dizer para ele que não era para ter medo, que não era para desanimar, né, diante da ameaça de invasão do reino. Aí, Isaías também diz assim, peça ao Senhor seu Deus um sinal milagroso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. E Acas disse assim, eu não vou pedir, não colocarei o Senhor à prova. Então, Isaías foi dando algumas mensagens e Acas não obedeceu. O espírito de profecia vai dizer que durante o reinado de Acas, capítulo 27, ó, um capítulo dedicado só para falar dele. Livro, Profetas e Reis. O capítulo 27 vai dizer assim, ó. Durante o reinado de Acas, convite sobre convite foi enviado ao extraviário Israel para que ele retornasse à submissão a Jeová. Ternas foram as súplicas dos profetas, e ao estarem diante do povo fervorosamente exortando ao arrependimento e reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Então, algumas pessoas ali do reinado, alguns súditos, né, do reino, ouviam a voz dos profetas e conservavam ali as orientações de Deus. Mas o próprio rei, não aconteceu isso. Tem outra parte aqui, eu tô procurando aqui, uma outra parte que eu li. Aqui, ó. A conduta idólatra de Acas, em face dos ferventes apelos dos profetas, não podia ficar sem um resultado. Então veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém e os entregou à turbação, à assolação e assobio. O reino sofreu rápido declínio e a sua própria existência foi posta logo em perigo pelos exércitos invasores. Se tivesse Acas e os principais homens do seu reino sido leais ao Altíssimo, nenhum temor eles manifestariam a respeito de aliança tão antinatural como as que se tinham formado contra eles. Mas a repetida transgressão tinha os despojado de força. Atingidos por um enorme temor dos juízos de Deus, o rei do coração se moveu como as árvores do bosque se movem com o vento. Nesta crise, a palavra do Senhor veio a Isaías, ordenando que fosse ao encontro do rei amedrontado. Só que assim, Acas não ouviu essa orientação. Ellen White diz assim, quão bom teria sido para o reino de Judá se Acas tivesse recebido essa mensagem do céu. Mas ele escolheu se apoiar no braço de carne e buscou ajuda de pagãos. Então, no desespero, ele foi buscar ajuda com Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria.
Você vai ver que ele se lascou todo depois que acabou com tudo. O Senhor humilhou Judá por causa dessa transgressão. E aí, gente, ofereceu altares idólatras, o que diz, fez com que as portas do templo fossem fechadas, o serviço sagrado foi interrompido, os castiçais acesos perante o altar, ele quebrou esses... Até na tirinha da lição dessa semana você vê ele fazendo isso. O povo não estava mais oferecendo ofertas pelo pecado, a casa de Deus, né, o pátio da casa de Deus tinha se tornado um deserto. Aparentemente o paganismo estava triunfando, mas o Senhor fez com que seus remanescentes permanecessem ali, adorando ao verdadeiro Deus e mantendo o nome do Senhor de pé, né? E aí, ao longo da semana, a gente vai ver aí o que aconteceu nesse reinado de Acas. Não vou falar muito para dar muito spoiler. E é isso, amados. Leiam Isaías, capítulo 7, Miqueias, capítulo 6, Segundo Reis, capítulo 16 e Segundo Crônicas, capítulo 28, para terem uma amplitude maior aqui. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o capítulo 27 desse livro, que vai falar sobre Acas, para vocês terem um pouco mais de noção, e durante a semana a gente vai trazendo mais orientações, tá bom? Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo.